O Júnior Silva falou aqui, ó. Mauro, Ayrton Lucas sempre falha na defesa, sempre. Vide o gol do Caleri, porque tantos elogiam como se ele fosse um jogador especial. Ele entrega demais. Não existe jogador perfeito, né? Mas o Ayrton Lucas, na grande parte da temporada, Mauro, ele foi bem, né? Ele teve uma oscilação com o Sampaoli, mas no começo do ano talvez ele fosse o melhor jogador do Felipe Flamengo. Luiz falhou no gol do Fluminense lá na disputa, nem disputou a bola com o Arias e foi festejado no final do ano, né? Faltaram só beijar os pés dele. E, né? no jogo que foi festejado, quase que o jogo é embolado por um erro de passe dele. O erro de passe dele. Quer dizer, se você for procurar um erro ou outro de um jogador, a questão é o seguinte: o cara tem potencial para ser mais útil? Eu acho que tem. Você encontra muitos laterais melhores que ele? Eu acho que não. Ele custou barato? Não custou barato. Então o que você faz? Descarta o cara. Eu acho que ele foi muito prejudicado no ano passado porque o São Paulo prendia muito na linha defensiva e ele é um cara que tem que ter liberdade para atacar. O Tite, eu acho que é um técnico que pode até conseguir ajustar melhor essa questão da saída de bola, do seu posicionamento defensivo, para melhorar. O Tite é muito bom nisso. E sem cortar as asas dele, sem impedir que ele possa... E acho até que ele tem condições sem a categoria do Felipe Luiz, que é um caso, acho que único, talvez, muito raro, né? Lateral que tem essa capacidade que ele tem de trabalhar naquele setor da maneira que ele trabalhava, mas acho que ele é um cara que tem condições de trabalhar, de vir por dentro, se aproximar dos meias, como o Tite gosta, do lateral que não fica só no corredor. Tudo é questão de treinamento, de adaptação, de trabalho. Agora, é um bom jogador jovem, o cara que teve momentos ruins esse ano. Agora, vários jogadores tiveram momentos ruins. Só acho que a posição dele não é a mais carente. O que o André falou é perfeito. Os dois são selecionáveis. Se o Ayrton Lucas entrar numa boa fase, ele vai ser chamado, gente. Porque tem pouco lateral brasileiro se destacando. Então, se ele for bem, ele vai ser chamado. De novo, já foi chamado antes e vai ser chamado de novo. Aí você fica sem os dois laterais. Então, você tem que planejar o quê? Tem que ter um lateral esquerdo que seja um jogador que segure a onda, mas que não seja um jogador tão selecionável. Na direita, você pode ter um cara de seleção e, de repente, ter um desses que vão ficar aí, dos três, que possa ser um reserva, para quebrar um galho. Você não vai ter um jogador igual em todas as posições, mesmo nível. Não tem como. Então, tudo isso tem que ser pensado. Me parece que eles não pensam nisso. Pensam na grife. É a grife. A grife é o que importa. O Vinha jogou no Palmeiras, joga na seleção e está na Europa. Isso aí serve. Não importa que ele está no Sassuolo, que ele foi emprestado pela Honda, não importa. Ele é um jogador de grife. E, assim, criatividade, observação de mercado, zero. Não tem nada, gente. O De La Cruz começou no Liverpool de Montevidéu. Esse time foi campeão uruguai sábado. Bateu 2 vezes o Peñarol. Será que não tem ninguém lá para ser observado? Nenhum jogador? Nenhum. Eu vi o jogo, inclusive, Peñarol, 0-1 para o Liverpool. Até gostei de alguns jogadores ali, mas só vi um jogo. Vou aqui ficar... esse aqui é bom, aquele é ruim. Mas, cara, essa turma que está lá pode observar esses jogadores, esses times. Você, de repente, acha ali uma preciosidade. Eu me lembro que em 2012, o River Plate estava na segunda divisão da Argentina, e lá na ESPN, onde eu trabalhava na época, nós começamos a transmitir o campeonato argentino da segunda divisão, por conta do River Plate. E mostravam jogos geralmente aos sábados. Foi até o Sorin, quando o Sorin começou até a comentar jogos lá com a gente. O Largo narrava, dos Carlos Largo, grande rubro-negro, por sinal, o Sorin e eu nas transmissões. E aí eu comecei a olhar mais atentamente para o campeonato da segunda divisão. Aí tinha um moleque lá fazendo gol pra caramba, tinha 17 anos. Jogava no Instituto de Córdoba, de bala. Aí eu escrevi sobre ele, comecei a observar, fizemos jogos com o Dybala e tudo, que aí pintava às vezes um jogo ou outro de outro time, o Instituto liderava o campeonato, o River estava atrás, aí mostramos um jogo ou outro do Instituto de Córdoba e tal. E, cara, ninguém nunca olhou pro cara. Foi direto para a Itália. Palermo, se não me engano, não me lembro se foi o Palermo, foi direto para um time pequeno da Itália, de lá ele foi para a Juventus, agora já está meio na descendente, está na Roma. O Dybala não virou um super craque, tudo, a expectativa era muito maior. Mas, cara, o cara jogaria fácil aqui no Brasil, ainda mais naquela época. Ninguém foi buscar. Se fosse buscar naquela época, você teria o jogador por 2 temporadas, uma temporada, daria retorno e venderia por muito mais. Como os times portugueses fazem, os times italianos fazem, e os times pequenos da Inglaterra estão vindo buscar o jogador aqui, já mais prontos, né? Mas estão vindo buscar também. Tem o Beraldo agora, já teve o Danilo, teve o Murilo, o João Gomes. Moscardo. Entendeu? O Moscardo, são jogadores estão indo para times pequenos e médios. O Leicester está na segunda divisão e está atrás do Beraldo. Querendo pagar 20 milhões de euros para tirar o jogador de São Paulo. E os caras não veem nada, gente. Isso aí já é antigo. Só que você vê, de 2012 para cá, são quase 12 anos. E você tem uma evolução aí na quantidade de informações disponíveis para você pesquisar jogador, estudar jogador, observar, levantar dados. E o Flamengo não acha ninguém, cara. O Pablo Mari foi uma coisa assim, totalmente excêntrica até.
O caso do Enzo Fernandes é bem clássico, né? É absurdo. Quer dizer, não buscaram no Defensa e Justiça e quando foram no River, que aí ele já tinha grife, já era. O Enzo, ele era do River, foi emprestado ao Defensa e Justiça, jogou contra o Palmeiras Recopa, jogou contra o Santos Libertadores, jogou a Sul-Americana que eles ganharam. Ninguém viu. Aí o Galhardo pede ele de volta, ele rapidamente vira titular e batedor de pênaltis. Foi aí que o Marcos Braz fez uma proposta na época lá para o River Plate. Aí o River falou, tudo bem, eu quero 20 milhões de euros, uma coisa assim. Aí não houve acordo, o Benfica levou acho que por 12, deixou um percentual bom ainda com o River, vendeu por 100 e tanto para o Chelsea. No final, o River ficou, calculo que com uns 30 milhões, porque pegou um percentual de 100 milhões, né, mais os 12 iniciais, deve ter ficado nessa faixa aí de 30 milhões de euros. Agora tinha que pegar quando estava no Defensa. Quer dizer, não enxergam, cara. Quer dizer, o jogador jogou várias vezes aqui, cara. Não é só o Flamengo, não, aí todo mundo, né? Mas o caso do Flamengo, como eu falei, o Flamengo tinha que ter a melhor equipe, cara. Tinha que ter os caras mais, assim, qualificados, que conseguem identificar os melhores jogadores. Esse aqui, ó. Vai que essa aqui é bola garantida. E aí você vai ter que pesquisar também, claro, o comportamento do jogador, se o cara é problemático, tal. Tem essa questão também. Mas aí você vai buscar essas informações de uma outra forma, né? Até você definir se você vai dar aquele tiro certeiro ou não. Estamos falando de jovens, mas além de jovens, você tem aí jogadores, às vezes, de uma certa faixa de idade que podem ser úteis, que vão entregar. O próprio Cauli, que a gente falou, tem 27 ou 28 anos. 28 anos. 28 então, anos. É isso. Não acham ninguém, cara. Não acham ninguém. Repito, se o o centro de inteligência for incompetente, a culpa também é do departamento de futebol, porque eles são chefes.